máfia. Bem, seguinte, vamos fofocar um pouquinho, enquanto o Valdelúcio liga o microfone e quer trabalhar? Vamos continuar falando ontem sobre aquela carta psicografada. Não, psicografada não, desculpa. Pelo amor de ainda não. Não. Ainda não, amigo. Desculpa. Pelo laudo psiquiátrico. Laudo psiquiátrico da Rose Miriam. Ela que era apontada como aí a ex-companheira do apresentador Augusto Liberato. O que aconteceu? Em 2010 e 2011... a Rose Miriam assinou um contrato de criação dos filhos. O que praticamente dizia esse contrato? Que ela e o Gugu não eram casados, não tinham uma união estável e que tinham aí um contrato para criar dos filhos, como se ela fosse ali uma barriga de aluguel e uma mãe de aluguel, em outras palavras. Que em caso de morte do Gugu, ela não teria direito à herança, afinal, né, tinha esse contrato de criação dos filhos. Só que um laudo psiquiátrico feito na época em que ela assinou essa carta comprovou que ela não tinha condições psicológicas de assinar esse contrato, pois ela sofria com uma grave depressão e na época tinha tentado se suicidar por diversas vezes, né? Sofria muito com isso. Então, isso acabava invalidando ali esse contrato que tinha sido feito por ele, né, entre o Gugu e entre a Rose Miriam. Esse laudo cai por terra justamente essa criação dos filhos, porque esse documento que teria sido assinado pela Rose Miriam tiraria ela da herança do Gugu. Lembrando que se ela for reconhecida como a companheira do Gugu, ela pode levar para casa 500 milhões de reais. Ou seja, gente, é muito, 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 muito dinheiro. Muito certo? Mesmo. E aí, causou maior repercussão, a gente trouxe com exclusividade esse laudo aqui ontem no programa da tarde, houve repercussão na imprensa nacional mais uma vez. E eu queria, antes de a gente ir para outro assunto ainda envolvendo o caso do Gugu, ouvir a opinião aqui da Suiane. E o que você acha desse laudo aí que apontava que ela não tinha condição? Olha, depois da história da carta, né, que foi uma bomba, caiu com uma bomba a nível nacional, inclusive, para toda a imprensa, eu acho que a Rose Miriam vem tentando aí por diversas formas para ser reconhecida realmente como esposa. Sinceramente, para mim, a impressão que passa é que ela tenta isso a todo custo, né? E já ficou claro, pelo menos para mim, de que realmente ela foi uma barriga de aluguel, de que ela foi escolhida pelo Gugu para ser a mãe dos filhos dele, mas que eles não tinham nenhuma relação conjugal diante disso. Então, assim, para mim tá claro isso, independente desse laudo ter apontado que ela tinha transtornos psicológicos nesse tempo. Mas, Su, o fato do Gugu apresentar ela como esposa, como companheira dela perante a imprensa, você acha que não pesa? Acho que pesa um pouco, mas eu acredito também que o Gugu acabou tendo essa atitude porque ele era uma pessoa muito discreta em sua vida pessoal, né? A orientação sexual dele naquela época, as pessoas não falavam assim abertamente como a gente fala hoje, então ele escondeu aquilo por muito tempo, tão tal, que era uma hipótese, a gente não sabia realmente da orientação sexual do Gugu, existiam suposições, então eu acho que esse ar de, minha esposa, né, aparecer com ela em capas de revista e tudo, mostrando que é a esposa dele, dava para ele esse outro sentido, esse outro lado da coisa, para ele ser, digamos assim, naquela época, bem visto diante da sociedade. Eu acho que era essa a impressão que ele passava no tempo. Só que também levando em consideração de que ela é a mãe dos filhos dele, né? Que ela criou também as crianças, que ela fez parte desse processo e tudo, também acho que indo por esse caminho aí, acredito que ela pode também ter o direito. Só que, sinceramente, no final aí de tudo, eu acho que o que devia prevalecer era a vontade do Gugu, que no testamento ele deixou muito claro que ele queria que 75% fosse para os filhos e para os sobrinhos, né? E 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos, deixando aí a Rose Miriam com uma quantia já bem significativa e com um imóvel em um condomínio de luxo. Então, acho que se essa era a vontade dele em vida, por que não respeitar essa vontade dele, né? Acredito que se o próprio Gugu reconhecesse a Rose Miriam como esposa realmente, ela estaria lá também no testamento dele como merecedora, né? Como prova de que ela viveu com ele ali todos os dias. Porque eu acho também que uma coisa independe da outra.
Ser esposa é uma coisa, ser mãe dos filhos dele, ela nunca vai deixar de ser. Então, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Ela não precisa ser esposa para ser a mãe dos filhos dele, né? E você, Amandinha? Gente, eu acho que realmente esse relacionamento dele foi uma grande fachada, tá nítido para todo mundo, mas eu concordo no fato de que a Suiane, ela ressaltou aqui muito bem para vocês, que é a forma como ele já deixou tudo bem planejado, bem organizado, né? Ele deixou as porcentagens muito bem dividida e a forma como ele queria, né, após a morte. Eu acredito que as pessoas devem sim respeitar o desejo do Gugu, porque tudo bem que ela fez parte da história dele, ela dividiu momentos, poucos momentos, mas enfim, dividiu ali um pouco. Mas é aquela coisa, gente, é o desejo do cara. Ele é um grande comunicador, inteligentíssimo. Ele deixou muito bem as coisas dele muito bem divididas, sabia muito bem da sua grande fortuna. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse suposto filho do Gugu, que também chegou ele com uma reviravolta. Vai também vai dar muito mais buchicho para essa história, porque se ele realmente for filho do Gugu, ele vai entrar ali nos 75%. Então, realmente está bem assim complicada essa situação, porque eu acredito que as pessoas não querem manter o desejo do Gugu. Eles querem, tipo assim, lutar para que ela tenha, ela mesma, a Rose Miriam, ela está tipo, lutando para ter o dela, mas no testamento não tinha isso. Então, por mais que ela lute, por mais que ela vá atrás de provar por A mais B que merece, mas no testamento ela não está incluída. Então, assim, acho que o mais importante a ser feito é prevalecer o desejo do Gugu Liberato, por mais que as situações desfavoreçam a Rose Miriam, mas eu acredito que o testamento tem que ser prevalecido sim, né? E até então, até o surgimento da carta que nós mostramos aqui com exclusividade no programa da tarde, escrita à mão, inclusive, pela própria Rose Miriam, até então, antes dessa carta aparecer, surgir na mídia, eu realmente acreditava piamente que a Rose Miriam dividia uma vida íntima com o Gugu, com o apresentador. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que ele poderia ter a orientação sexual dele, né? Gostar realmente de ficar com homens, mas que a vida dele, paralelo a isso, andava e caminhava junto com a Rose Miriam. Que essa teria sido uma descoberta dele já ali, digamos, no final, adulta, né? No final da vida dele ali com a Rose Miriam. Eu acreditava nessa versão, porque a Rose fez a gente acreditar nessa versão. Só que o Gugu também. E o Gugu também. Sim, principalmente o Gugu que tinha voz ali. Justamente. Só que essa carta, gente, não tem como. Essa carta que veio, realmente caiu com uma bomba. E, no meu ver, né, caiu todo esse conceito de família bonita, de capa de revistas, de margarina, caiu por terra. E olha porque só, a gente viu que ela era realmente somente a mãe das crianças. E se for levar em consideração, ela também vai sair ganhando com imóvel, com uma quantia em dinheiro. Gente, só a casa que ele deixou para ela vale mais de 5 milhões. Olha aí, gente. Então, é um baita de um patrimônio. E por que eu acho que os irmãos do Gugu brigam tanto, né, contra a Rose na justiça? Porque 25% ficaram para os sobrinhos, filho da Aparecida. Os filhos não iam deixar ela desamparada, não né? Ainda tem justamente os 75% dos filhos. Mas, Suiane, eu acredito que acaba incluindo a ela mãe também, nesse forma, sentido. sim. Eu vou falar um negócio aqui que eu não falei desde que eu comecei nesse caso do Gugu. Porque, para quem não estava acompanhando, eu venho dando exclusivas do caso do Gugu desde 2019, logo após a morte dele. Toda essa história da herança, eu venho pautando com exclusividade, documentos, etc., tudo que envolve esse imbróglio. Desde que começou essa história, pessoas ligadas ao Gugu vêm tentando me intimidar. E vou dar os nomes aos bois. Dona Esther Rocha, ex-assessora do Gugu, foi assessora por mais de 20 anos, dona do site O Fuxico, um dos principais sites do país, de fofoca, tentou várias vezes me vetar em programa de televisão, fazer com que a pauta não fosse para o ar, e etc, usando da influência dela. Dizendo que o meu trabalho que eu fazia era um trabalho lixoso, na opinião dela. Que era um trabalho de gente baixa, que era um trabalho de gente lixo. Dona Esther Rocha, e família aí do Gugu,
pessoas próximas. O sobrinho do Gugu me segue no Instagram. 2 sobrinhos do Gugu me seguem no Instagram. O que eu faço aqui é reportar o circo que vocês montaram em cima do Gugu. O que eu faço é reportar a coisa lixosa que vocês fazem em cima do Gugu. É muito fácil querer culpar o jornalista, o emissor da notícia, né? Quem está trazendo a notícia, e não culpar quem está fazendo, né? Que é o caso de vocês. Você mesmo, a própria Esther, usou parte da imprensa para tentar favorecer a família do Gugu, já que ela está contra a Rose Miriam. Isso para ela é maravilhoso, para ela não tem problema nenhum. Ela mantém um site de fofoca, mas fazer fofoca de alguém que ela era próxima, não, é coisa suja, é coisa baixa, isso não se faz. Ou então, ela faz aquele tipo de fofoca humanizada, né? Então, assim, todas as tentativas dela deram errado. Por quê? Por que deram errado? Por que esse caso deu tanta repercussão? Ela tem influência lá no seu SBT, em São Paulo, lá na Record, em São Paulo, mas aqui no Nordeste não tem nenhuma. Não tem influência na Mil Norte, não tem influência em qualquer outra emissora daqui. E o pior, não tem influência sequer na internet. Então esse caso começou a ganhar repercussão ao ponto de que até os locais onde ela tinha influência não podia mais ignorar. A carta que a gente deu com exclusividade semana passada aqui no programa da tarde estava agora domingo à noite no Fantástico da Globo. Um dos principais jornalísticos de domingo à noite. Com a principal audiência estava lá, a carta que a gente deu aqui nesse programa, com exclusividade, sendo repercutida pela Globo no Fantástico. Então, esse tipo de intimidação, eu vou fazer acontecer, não sei o quê, pipipi, não cola, não combina nem comigo, nem com este programa, tampouco com essa emissora. Eu já falei. O motivo de eu estar à frente de qualquer tipo de trabalho, de qualquer coisa que eu me comprometa a fazer, eu digo sempre, a minha palavra é um tiro, ela só vai uma vez. Principalmente quando eu tenho convicção. Então não venha me culpar, porque vocês jogaram a tal reputação do Gugu na lama. Isso porque ainda, atenção, viu, Suiane e Amanda? Isso porque eu não divulguei, e vou divulgar agora, inclusive faz esse recorte e manda pro Danilo, viu, Nico? Não tinha divulgado, vou divulgar agora. Daniel Silveira, que era o produtor do Gugu no SBT e da Record, quando ele foi para trabalhar na Record, deu em depoimento ao juiz. E não é fofoca, não. Ele deu depoimento para o juiz. Isso está no alto do processo. Dizendo o seguinte. Ele revelou que o Gugu, segundo ele, Daniel Silveira, participava de festas regadas a droga e muito sexo. Vou abrir o parênteses do que ele falou. Até o momento daquela entrevista falsa do PCC, ele era muito promíscuo, referindo ao Gugu. Frequentava festas e rolava de tudo. Sexo, drogas, casais que estavam ali para atrair seus parceiros. Depois da entrevista, o Gugu passou a ser mais contido. Tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos do programa, pessoas famosas, prostitutas, mas coisas de uma noite só. O Daniel afirma também que o surto que a Rose Miriam teve, aonde ela tentou suicídio, foi por conta de uma traição que o Gugu teria feito. Perguntado se ele sabia se o Gugu havia traído a Rose Miriam com o Marcelo Augusto. Olha, lembra do Marcelo Augusto? Lembro que por todo muitas mundo vezes disse... foi apontado como namorado do Gugu. Meu Deus. Aí o cantor informou que nunca soube disso e sabia que eram apenas amigos. Gente, esse processo do Gugu é nojento do início ao fim. É uma podridão tão grande, mas tão grande. Teve casos que o Gugu foi acusado de pedofilia, que ele teve que pagar para o processo ser arquivado, para que não fosse para frente. Para mim, Erlan, falei quantas vezes eu já falei aqui nesse programa, eu sou um fanzaço do profissional Gugu, do Gugu, que estava todo domingo lá no SBT, levando alegria, etc e tal. Mas o Gugu da vida íntima, me desculpa, era uma pessoa podre. Podre.
em vários aspectos. Inclusive, existiam especulações, né? Eu lembro bem de que aqueles grupos musicais que o Gugu apresentava no programa dele, que ele, tipo, apadrinhava o grupo, Sim. tipo Dominó, né? Entre vários outros, Sim. existiam especulações que existia, sim, aquele teste do sofá. Né, Sim. entrando nesse caso aí, já que você falou, né, que ele tinha uma relação ali com esses meninos, esses garotos que tinham um sonho de explodir, de fazer sucesso nacionalmente e que o do Gugu sempre apadrinhavam. Existiam essas especulações, né? Você falou isso, eu lembrei dessa notícia que circulava nesse sentido, realmente. Agora é uma tristeza, né? Porque assim como ela é muito fã, eu também sou, Suiane também é, e muita gente também é. E saber essas informações, assim, de uma hora para outra, desse depoimento do produtor, do Gugu Liberato, assim, cai como uma bomba pra gente. A gente não consegue enxergar o Gugu dessa forma, assim, né? Meio promíscuo, assim, indo pra festas. Mandinha, teu microfone tá com problema, já a gente vai tentar consertar, já a gente volta com a Amandinha. Inclusive, agora saiu uma notícia, eu queria que abrisse aqui o portal Meu Norte aqui atrás de mim. Acabou de sair uma notícia lá no portal Meu Norte, inclusive, que eu trago com exclusividade aos telespectadores, amigos e amigas que acompanham aqui no programa da tarde. Que nem eu falei para vocês, para mim é uma tristeza saber de tanta coisa relacionada ao Gugu, de que uma pessoa que eu realmente, assim, o lado profissional dele é inegável, não tenho o que dizer, marcou a televisão brasileira. Mas assim, o lado pessoal do Gugu é uma decepção. Se você ler, tem tanta foto que eu nem divulguei. Pesada, coisas pesadíssimas em relação ao Gugu que eu não divulguei, porque a gente tenta exercer aí uma linha, né? Uma ética ali. Né? Porque é aquilo que eu estava até difícil. complementando aqui, Erlan, é que realmente pra gente que é fã do Gugu, aquele Gugu Liberato que a gente via todos os domingos, né? Aquele grande comunicador, cai como uma bomba a gente poder tentar absorver tantas informações sujas dessa forma, né? Como o próprio produtor do Gugu, ele deu um depoimento ao juiz que ele era muito festeiro, né? Como o Erlan bem disse aqui, toda a fala do produtor. Pra gente é como se fosse, sim, é muita informação ao mesmo tempo que a gente não consegue até mesmo carregar tudo isso na nossa mente, porque a gente conhece o Gugu Liberato, o comunicador. Então, pra gente absorver essas informações meio sujas é muito complicado pra gente. Mas, enfim, vamos esperar que não piore essa situação mais do que ela já tá, né, Erlan? Acabou de sair a matéria, mas acho que não está aparecendo aqui na home. Eu mandei aí no privado. Dá um F5. Nosso produtor. Clica ali em colunas. Clica aqui em colunas. Aí procura meu nome aqui, Erlan Bastos. Pronto, clica aqui, ó. Erlan. Aqui, ó. Aqui, amiga. Gracinha, né, gente? Pronto, aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Baixa um pouquinho. Cozinheira revela verdadeira relação entre Gugu e Thiago Salvático. Quem é o Thiago Salvático? É aquele rapaz que apareceu dizendo que tinha uma relação com o Gugu de 9 anos, que durou 9 anos. Tem várias fotos com o Gugu e etc. Eu trouxe com exclusividade um relato em que essa cozinheira disse qual era a verdadeira relação do Gugu com o Thiago Salvático. Clica aqui em cima, para mim, por favor. Em depoimento, a funcionária disse que o chefe de cozinha e o apresentador mantinham um namoro sigiloso. Enche a tela agora para mim, por favor. Olha só. Pode encher a tela, pode encher a tela. Olha só. O relato dela é extremamente impressionante. Desce aí um pouquinho. O processo movido por Rosemíria para ser reconhecida como parceira do Gugu Liberato ainda vai render muitas polêmicas. Em depoimento, uma cozinheira do apresentador testemunha levada pela família do famoso, deu detalhes da relação do Gugu, da Rose e do chefe Thiago Salvático, que também briga para ter uma união estável reconhecida. A coluna Erlan Bastos em off teve acesso com exclusividade a trechos de depoimentos da cozinheira, que trabalhou na casa do Gugu, localizado na Alameda da Serra. De acordo com Helena Ferreira Alves Henrique, Thiago Salvático era bastante íntimo do apresentador, sendo que ambos agiam como namorados. Dá um zoom aqui, ó. Cadê aqui, ó? Dá um zoom aqui, Alberto. Olha o trecho que ela fala, ó. Que agiam como namorados. Ainda segundo a funcionária, o tratamento dispensado pelo famoso aos dois eram diferentes. A cozinheira afirmou em juízo que Thiago Salvático ficava hospedado na casa do Gugu e que sua entrada era liberada na portaria.
Com Rosemília, no entanto, as coisas eram bem diferentes. A médica entrava na residência como convidada, sempre que ia visitar o companheiro, e tinha que ser anunciada pela portaria, ou seja, chegar de surpresa, estava fora de cogitação. Esse depoimento da cozinheira bate justamente com a carta que a gente divulgou, que na carta a Rosemília fala que tinha tentado ir ver o Gugu, só que não conseguiu, que ele não atendia o telefone, etc. Ela acabou escrevendo a carta. Ou seja, a cozinheira, levanta aqui, a cozinheira que trabalhava com o Gugu, confirma que o Thiago Salvático e ele tinham uma relação, e com a Rosemília já não era a mesma coisa, não tinha esse mesmo sentimento. Já a gente vai falar sobre o que o diretor do programa do Gugu, que trabalhou antes com ele, o Romero, falou a respeito da Rosemília e do Gugu. Mas antes, Suiane vai dar uma dica da Youth Concept. Vamos sim, dar uma dica que hoje está pegando fogo aqui o programa, viu, gente? Tantas descobertas em meio a essa briga pela herança. Verdade. Eu acredito que se a família, né, soubesse de tudo isso que via à tona, era melhor ter deixado quieto. É verdade, Era melhor ter deixado baixo essa história. Mas olha, esse vestido que eu tô